Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Viviane, sou formada em História Licenciatura e estou terminando a minha segunda licenciatura em Pedagogia pela Uninter, Polo de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. Bom, meu trabalho ele é um projeto de extensão para o estágio supervisionado de gestão educacional. O tema do meu trabalho é a importância da ludicidade na educação infantil. Este é o nosso terceiro vídeo. Nos dois vídeos anteriores, eu fiz um breve apanhado, inicialmente sobre a gestão educacional, sobre as suas características e as suas diferenças com a gestão escolar. No segundo vídeo, eu fiz um breve apanhado sobre a história da infância no Brasil e no mundo, onde podemos ver que ao longo da história o sentimento de infância foi se modificando, isso tudo atrelado a mudanças culturais, sociais, econômicas e políticas. Hoje, nosso terceiro encontro, eu vou falar um pouquinho sobre a ludicidade na educação infantil. Bom, a criança, ela desde a sua concepção, ela se desenvolve tanto externamente como internamente a partir, de interações com o mundo interno, externo, com o ambiente. Tudo isso contribui com o seu desenvolvimento físico e psicológico. A partir, dos estudos feitos referente a estes temas, ludicidade, desenvolvimento infantil, psicologia, psicomotricidade, eu pude fazer um apanhado referente a essa temática para a gente poder fazer um breve panorama de como o momento lúdico ele faz parte da metodologia de ensino, principalmente da educação infantil, e de como o momento lúdico trabalhado corretamente contribuiu e contribui com o desenvolvimento infantil. Bom, a palavra lúdica ela é relativa a jogos, brincadeiras. Sendo assim, podemos compreender como atividade lúdica toda e qualquer atividade que abranja jogos, brincadeiras, recreação, produção teatral, contação de histórias. Claro que temos que respeitar a faixa etária e a limitação de cada criança, pois cada criança tem as suas próprias limitações para poder planejar e executar essas atividades. Bom, desde os primórdios da antiguidade, os momentos lúdicos, eles estão presentes cotidianamente entre as famílias. As brincadeiras, elas contribuíram com a socialização e o entretenimento de todos. Muitos teóricos enfatizaram ao longo de seus estudos a importância do momento lúdico para o desenvolvimento da criança. Dentre tantos, podemos citar dois dos maiores autores. Bom, durante a nossa graduação em pedagogia, nós podemos ter contato com leituras de vários autores, estudiosos do tema, educação, infância, adolescência, ensino-aprendizagem, psicomotricidade, desenvolvimento. Então, dentro desses leque enorme de autores que nós trabalhamos, eu citei no meu trabalho, dois dos autores assim que aparecem com maior frequência, eles têm um maior embasamento no meio acadêmico, que são Vygotsky e Piaget. Vygotsky, em seus estudos, ele afirma que a criança ela se desenvolve através das interações realizadas de forma direta e ou indiretamente com o meio externo. Enquanto Piaget salienta que os jogos devem ser aplicados de acordo com a faixa etária de cada criança, contribuindo assim com o seu desenvolvimento. Os jogos e as brincadeiras, eles são atividades realizadas há muito tempo, sendo transmitidas e repassadas e ensinadas de geração para geração.
o que contribui, né, para enriquecermos a nossa história e memória cultural e social. Quem não, né, ao conversar com tios, pais, avós, não, né, tem uma brincadeira que aquela pessoa conta, que brincava, né, com os seus primos, irmãos, e aquilo, né, vai repassando de geração para geração. Eu tenho uma experiência que quando eu era criança, a minha avó me contou que como eles não tinham condições financeiras, né, eles faziam bonecas de sabugo de milho. Então, quando eu passava minhas férias na casa da minha avó, eu, ao invés de levar meus brinquedos, eu brincava, né, com o sabugo de milho. Eu ia lá, ela me levava, né, no plantio deles, pegava um sabugo e ela tinha, né, os cabelinhos, né, que a gente pode chamar, né, e aquela lá era a minha boneca e eu brincava. E aquilo lá pra mim foi enriquecedor, porque mesmo sendo mais, né, não vou falar a minha idade, mas mais de 30 anos atrás, isso é uma memória afetiva que eu trago no meu coração e é muito legal. E isso eu tento passar para minha filha. Eu tenho uma filha de 9 anos hoje, ela já não, né, não é mais muito próxima de bonecas, mas ela é uma menina muito criativa. Ela não é de brincar de bonecas, mas ela é de criar. Ela cria casinha com caixas, ela cria comida com papel. Ela usa da criatividade dela para enriquecer a brincadeira dela. E isso com certeza vai enriquecer a história, né, dela, a memória afetiva dela. Ela vai passar isso, né, para os filhos, né, quando ela tiver contar, né, que como era a brincadeira dela, e assim ela vai enriquecer a memória cultural, né, histórica da vida dela. Bom, os jogos, as brincadeiras e todas as suas interações com o mundo externo e interno, eles contribuem muito para que a criança se desenvolva gradualmente, plenamente, tanto nos aspectos físico, mental, social e cultural, para que ela aprenda a externizar e controlar seus sentimentos, suas alegrias, seus medos, suas angústias. Portanto, o brincar não é apenas para o entretenimento, né? Através da brincadeira, a criança consegue se desenvolver, desenvolve a sua fala, desenvolve a psicomotricidade, ela consegue externizar seus sentimentos, seus medos, suas angústias. Então, a história, né, ela nos mostra que o momento lúdico, desde a antiguidade, ele era apresentado à criança como também uma forma de aprendizagem, seja por questões sociais, econômicas e principalmente culturais. Ao longo da história, as crianças, elas que eram invisíveis perante a sociedade, passaram a ganhar um espaço de destaque nas famílias. Isso eu tratei no vídeo 2, né, que eu tratei sobre a história da infância no Brasil e no mundo, onde a criança era vista como um mini adulto, ela não tinha todos esses cuidados, essa atenção, não tinha leis que as protegessem, as amparassem, né? Então, se você não viu o vídeo 2 e quiser saber um pouquinho mais sobre a história da infância no Brasil e no mundo, dá uma olhadinha aí na listagem dos vídeos, lá você vai poder olhar, né, se informar. É um breve apanhado histórico, né, porque a nossa história ela é muito ampla, muito vasta, então eu fiz um breve apanhado para a gente poder contextualizar da melhor forma o conteúdo. Então, né, a criança ela foi ganhando um papel de destaque perante as famílias, a sociedade, e com isso foi necessário, né, políticas públicas para lhes garantir cuidado, proteção, um olhar mais atento acerca dessa temática. Ela se faz necessário para suprir as necessidades e urgências no cuidado, né, com o desenvolvimento da criança. A criança, quando ela sai do ambiente exclusivo familiar e ela é inserida na comunidade escolar,
ela precisa desenvolver suas capacidades de atenção, percepção, respeitar o seu espaço, o espaço do próximo, repartir, compartilhar, aprender quando é a sua vez de falar, escutar, interagir, expor suas vontades, anseios, ser receptivo aos demais, e é através desses momentos lúdicos que lhes é possível essas aprendizagens, assim como desenvolver seu vocabulário, entre outras aptidões. A infância, né, portanto, na nossa atualidade, ela é conhecida por ser um momento de fantasias, descobertas, brincadeiras, onde a criança ela interage, desenvolve, ela inicia seu processo de iniciação, né, de construção acadêmica. É a partir então desses momentos que as crianças aprendem brincando, né? Autores chegam, né, num consenso que um bom acompanhamento nessa primeira infância, né, nesse período, né, onde a criança está se formando, né, o psicológico, né, a sua personalidade, que um bom acompanhamento ele contribui, né, com a formação da personalidade, da sua autonomia, porque é nessa fase que ocorre o desenvolvimento físico, social, emocional, cognitivo. Então essa é uma das fases mais importantes, né, da vida, né, do ser humano, porque é nessa fase em que ela vai se desenvolver e para o futuro, né, para a vida adulta. Por essa razão, os pais responsáveis, né, o ambiente escolar, né, as pessoas instruídas, né, com a educação da criança, eles precisam, né, ensinar, estimular, tem que ter muita paciência, dedicação, entender que cada brincadeira ela vai estar ligada ao desenvolvimento infantil. Então, inserir isso no contexto escolar com o objetivo de auxiliar o processo de aprendizagem, isso é muito importante. As crianças, elas aprendem brincando, que para eles, né, é uma simples brincadeira. Para, né, aquela pessoa que vai desenvolver a atividade, ela tem um objetivo por trás daquela atividade. Essas brincadeiras, elas precisam ser abordadas, inseridas com uma prospecção pedagógica, e seus processos de desenvolvimento, eles precisam ser analisados pelo professor, para que seja possível direcionar, melhorar, aperfeiçoar. A brincadeira, ela não é estática, né? O professor simplesmente não vai trazer a brincadeira, direcionar os alunos e eles vão executar daquela forma em que o professor falou. Não, em muitos momentos ele vai ter que fazer interferências, ele vai ter que conduzir, né, da melhor forma possível, através da sua percepção de como os alunos estão receptivos, ele vai ter que remodelar a sua abordagem, né? Então o professor ele precisa ter um olhar atento, né, aos seus alunos e à execução das suas atividades. O professor então ele precisa aperfeiçoar, melhorar, para se ter, né, bons resultados a partir dos seus objetivos desejados, de acordo, claro, com cada faixa etária, contexto cultural, econômica. O professor ele tem que respeitar a particularidade da sua turma e de cada aluno, né? Cada criança ela se desenvolve no seu momento, ela não vai se desenvolver todos da mesma forma no mesmo momento, não. Cada criança tem o seu momento, a sua forma de se desenvolver. Os professores, tanto, eles precisam, né, estar atentamente, eles precisam estar constantemente se atualizando, buscando aperfeiçoamento para obter um melhor rendimento curricular. Porém, estamos cientes, né, de que essa é uma realidade ainda longe de ser perfeita e se concretizar, né? Sabemos das dificuldades, né, das escolas, das desigualdades sociais, da carência de políticas públicas de incentivo, investimento no docente.
Nós, né, sabemos de toda essa realidade, mas temos que ter, né, em vista que temos que lutar, né, pelos nossos direitos, por uma educação de qualidade, por um ambiente sadio, agradável, tranquilo, feliz. A educação ao longo dos anos, ela vem evoluindo e com todas, né, as mudanças que essa evolução nos traz, nasce a necessidade do entendimento de que o professor precisa estar também receptivo a essas novas mudanças e necessidades. O professor ele precisa estar constantemente ampliando o seu repertório metodológico, compreender, aceitar a importância de se trabalhar com jogos, brincadeiras, contação de histórias, dentre outras atividades de cunho lúdico, para promover a aprendizagem, o interesse, o dinamismo e atingir, né, seus objetivos específicos e gerais, esperados de acordo com a metodologia adotada. O professor, portanto, ele tem, né, um leque de possibilidades para ampliar o vocabulário das crianças com o uso da ludicidade. Basta, né, o professor, a partir desse olhar atento, carinhoso com a sua turma, escolher a melhor forma, a melhor abordagem, né, para atingir os seus objetivos. O professor ele precisa estabelecer uma relação próxima ao aluno, né? A criança, quando ela sai daquele ambiente familiar e ela é inserida no contexto escolar, ela precisa, né, se sentir acolhida, protegida, amada. E isso não é só a criança, a família da criança, ela precisa também se sentir acolhida. Eu tenho um exemplo dentro de casa, né? Minha filha agora, esse ano, ela vai para o 4º ano, mas graças a Deus, assim, o ambiente da escola dela é muito receptivo, muito acolhedor. Eu tenho, assim, ótimas, né, lembranças desde do primeiro pré dela na escola. Ela foi uma criança, assim, que ela... desde o primeiro instante, ela foi muito querida na escola, ela gostou daquele ambiente, foi acolhedor, eu me senti, né, segura de deixar ela lá. Este ano mesmo, né, que como você sabe, né, nós estamos nesse momento de pandemia, nós tivemos as aulas em formato remoto todo 2020. 2021 também aqui no nosso município de Sapucaia, até o final do mês de agosto também era remoto. E para eles retornarem para a escola, os pais precisaram se sentir seguros, né? Então eu conversei com a professora, ela me passou uma tranquilidade, uma segurança de que eu estava fazendo a coisa certa, mandar ela para a escola com todos os cuidados necessários, com todos os cuidados possíveis, né? Porque mesmo com todos os cuidados, nós sabemos que a gente não está 100% protegido, né? Então, toda essa interação, escola, família, comunidade, isso é muito importante, não só para a criança, mas para a família também, porque a família estando segura e tranquila, ela vai passar isso para a criança vai se sentir tranquila, vai se sentir, né, confortável em confiar em outras pessoas, né? Bom, as aprendizagens adquiridas ao longo da educação infantil, elas se refletem na vida adulta do indivíduo. Como eu falei já anteriormente, é nessa fase, né, que a criança desenvolve o seu psicomotor, a sua personalidade, e isso, né, esse desenvolvimento nessa fase, né, da infância, ela vai trazer, né, frutos para a sua vida adulta, né? Uma criança feliz na sua infância, ele é um adulto mais feliz, mais bem realizado, né? Toda comunidade familiar, toda comunidade escolar e familiar, ela precisa estar, então, atenta de que o momento lúdico ele não é apenas um momento de brincar pelo brincar. Também, né, desenvolver a brincadeira com orientação, direcionamento, intencionalidade. A criança, ela precisa ter o seu momento de brincar, mas também interagir com outras crianças sem nenhuma intencionalidade acadêmica, mas ela também precisa ter um momento, né,
em que as pessoas direcionem, tenham um olhar mais atento em como elas estão receptivas àquele momento. Por meio, então, dessas atividades lúdicas, a criança interage, ela constrói e desenvolve o seu processo de aprendizagem de maneira tranquila, feliz. Sendo assim, o lúdico se faz imprescindível no processo, né, de construção acadêmica. Contudo, é necessário, né, termos professores engajados no desenvolvimento dessas atividades, a escola propiciar um ambiente satisfatório para a sua execução. Então é todo um vínculo, né? Precisa estar a escola, família, comunidade, o ambiente tem que ser propício, a criança precisa se sentir confortável, a criança precisa se sentir segura naquele ambiente, para poder querer estar naquele ambiente, para poder, né, desenvolver as atividades da melhor forma, para poder se desenvolver plenamente, feliz, de maneira adequada, satisfatória. Bom, acho que hoje ficou um pouquinho mais longo o meu vídeo, né? Porque esse tema ele é bem abrangente, isso que a gente tenta resumir o máximo possível. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço cada um de vocês que está aqui comigo hoje. E eu espero vocês no próximo vídeo, né, com mais um tema do meu projeto de extensão. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.